contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão é palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família, em que isolamos as conquistas de virtudes, o vizinho, nossos irmãos em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso de um turno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à quantidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação com a vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras estremecedoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não entregam o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho, que contribui com alegria. Que possamos neste momento agradecer mais uma vez por estarmos aqui, para ouvir um pouco entender de que depende de nós, da nossa busca, o que fazemos nas nossas vidas para prosseguirmos. E que assim a vida se torna mais leve, mais tranquila, com as nossas atitudes. É claro, não desprezando das nossas dificuldades, das nossas limitações, e sim, entendendo, conscientizando a cada dia, para vivermos melhor. Obrigada, Mestre Jesus, aos trabalhadores desta casa, os amigos espirituais, e que possamos ouvir a palavra através de nossa amiga Edilene. E sempre buscarmos sempre melhores a cada dia. Esteja sempre conosco, agora e sempre.
Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, muita paz a todos. O tema de nossa abordagem hoje, título da palestra, é uma pergunta. Você está sozinho? E não pedindo que vocês respondam, mas eu vou fazer a pergunta. Você está sozinho? Porque estar sozinho não significa a ausência de uma companhia, de alguém ao seu lado, de alguém fazendo parte da sua vida. Às vezes, nos sentimos sozinhos, mesmo tendo pessoas ao nosso lado. Quase sempre idealizamos de que alguém é sozinho porque não tem pai ou mãe, porque não tem um irmão, porque não tem um filho, esposo ou esposa. E esquecemos que também conosco acontece de nos sentirmos sozinhos, mesmo tendo todo esse grande número de pessoas ao nosso redor. Costumamos atribuir atualmente esse tipo de processo à globalização, à tecnologia, que dizemos que a tecnologia aproximou os distantes e distanciou os próximos. E isso termina mesmo acontecendo. É comum, acontece comigo, acontece com vocês, estamos numa reunião em família e quando olhamos, cada um com o seu aparelho celular, conectado na sua rede social, conversando ali com quem quer que seja, sem estar presente naquele momento com aquelas pessoas que estão fisicamente próximas de você. Costumamos chamar de amigos pessoas que sequer conhecemos pessoalmente. No último domingo aconteceu uma situação que envolve este tipo de abordagem na minha casa. Uma das minhas filhas mora em outro estado e ela estava aqui, passando o final de semana, e eu disse para ela, eu disse assim, baiano que está fora e vem passar um fim de semana, vou fazer um caruru. Vou fazer? Não, eu fiz a encomenda e tive lá minha socorrista para fazer o caruru. E fizemos o caruru e era só nós da família mesmo. E ela disse assim, olha, tem uma amiga minha que está aqui, é uma pessoa que é amiga dela de infância. Essa pessoa mora na Alemanha, eu vou chamar. Tá, chama. E a amiga dela foi. Num determinado momento, chegou uma amiga da minha outra filha. E aí estavam, numa mesa um pouco menor do que essa, uma das minhas filhas conversando com a amiga lá do outro lado, e a outra aqui com a sua amiga. Aí, num determinado momento, a que estava aqui olhou e fez assim, você é fulana? E a pessoa que estava do outro lado é uma cantora. Aí ela disse, sou. Você é fulana, não é? Ela disse, sim, nós somos amigas nas redes sociais. Nunca tinham se visto. Nunca. Conhecem-se porque as duas têm envolvimento com música e através das redes sociais interagem, conversam e estavam ali. E assim, elas se reconheceram, acho que coisa de uns 10, 15 minutos de estarem numa distância, como estamos aqui eu e Luciano. Essa proximidade que a globalização traz para as nossas vidas, em que interagimos com pessoas que não sabemos quem são, temos ali um desenho, um esboço do que são e que nós acreditamos que elas são daquela forma. E foi curioso e foi interessante quando aquelas duas jovens começaram ali a interagir de uma forma positiva, confirmando o que uma achava que a outra era. E às vezes isso não acontece quando a gente vai no real. Mas essa suposta proximidade, em várias situações, pode trazer distanciamento.
nós que temos amigos, familiares, parentes próximos, vivendo dentro de uma casa, desenvolvendo relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais, em alguma situação, sentimos-nos sozinhos. E existem algumas considerações que podem ser feitas em relação a isso. Por que mesmo tendo companhias, nós nos sentimos sozinhos? Um dos aspectos em que influencia para isso é estarmos convivendo com pessoas que, a partir de um determinado momento, se distanciam da nossa forma de pensar, se distanciam de preferências que costumávamos ter, se distanciam de ideais que costumávamos seguir. Um exemplo prático é quando nós escolhíamos seguir uma religião, e olha que teoricamente deveria ser algo de aproximar, e se escolhemos uma religião que é diferente da religião praticada na nossa família de origem, o que vamos conhecendo, o que vamos aprendendo, termina por nos distanciar dessas pessoas. A minha experiência de conhecer o Espiritismo aos 19 anos e vindo de uma família de orientação católica, mas sem muita sedimentação, sem muita segurança, quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita e gostar do que me era apresentado, de buscar estudar, de frequentar, as pessoas diziam assim: mas você está se afastando. Eu tinha ali um novo propósito. O amor por aquelas pessoas continuava e continua, mas não havia uma identificação com o que era postulado ou defendido por aquela família. E eu tenho certeza que isso acontece também com vocês. Acontece nas suas vidas. E as pessoas costumam dizer assim: mas você está diferente. De fato está. Tem uma mudança acontecendo. E aí você passa a se sentir um estranho no ninho. Você está ali junto aos seus pares, mas aquilo que você pensa é diferente do que aquelas outras pessoas pensam. A sua forma de ver a vida é diferente. E é preciso sim ter maturidade para conduzir. Porque as mudanças devem acontecer nas nossas vidas e precisam acontecer de uma forma a integrar e não a separar. Em algumas situações, pessoas podem se sentir donas da verdade. Então, aquilo que eu abraço, aquilo que eu digo, é a minha verdade. E se você não comunga com isso, você pode e deve ser excluído da minha convivência, ainda que seja um familiar, um vínculo consanguíneo, uma pessoa por quem você já tinha determinado afeto. Então a solidão se instala tendo ali pessoas próximas, porque existe uma diferença, existe um distanciamento de ideais. E olha que isso pode gerar um conflito tão grande, porque são pessoas que a gente ama. São pessoas que nós partilhamos a nossa vida, que nós dividimos o nosso dia a dia. E ainda que sejam pessoas que não comungam daquilo que você está vivendo, você vê de manhã, você almoça junto, você vê à tarde, às vezes você até dorme com a pessoa. E o sentimento de estar sozinho se instala. Essa é uma etapa de sentir-se sozinho, quando você busca ou implanta uma mudança na sua vida, uma transformação, e isso lhe distancia das pessoas. Uma outra situação é, de fato, a falta de alguém do seu lado. Ele traz a sensação de estar sozinho. É alguém que
precisa mudar de estado para trabalhar num outro lugar, um outro país, e precisa se envolver numa nova cultura, num novo formato, e até desenvolver novos vínculos com novas pessoas, vai viver um momento de isolamento, de solidão. Nessas duas etapas, tanto na primeira quanto na segunda, pode viver momentos de tristeza? Sim. Algumas pessoas vivem, inclusive, depressões ao passar por esse tipo de situação. E o que é que a gente faz? Busque conhecer novas pessoas. Direcione-se para aprender com o que a vida está lhe dando. Se não tem alguém, busque. Eu lembro de uma pessoa, eu não lembro quem é, mas eu me lembro que eu ouvi isso de um palestrante espírita, que ele dizia assim, tenha vários jardins na sua vida e plante flores diferentes nesses variados jardins. Porque se você planta uma única flor em um único jardim, se aquela flor não crescer, quando ela murchar, você murcha junto. Desenvolver afetos, criar vínculos, fortalecer amizades, são formas de não estar sozinho. Cultivar vários jardins, se um aqui não está bom, você se fortalece em outro. Eu lembro de uma pessoa que me disse, quando a minha filha foi morar fora, e agora, como é que você vai fazer? Eu disse, como? Como é que fica o seu coração? Eu disse, feliz. Mas sua filha está indo embora. Eu disse, não, ela está indo morar em algum lugar, só isso. Ela não está saindo da minha vida, ela está indo tomar conta da vida dela. E se ela estiver feliz, eu vou estar feliz. Então aquele jardim não precisava ficar ali, sob o meu controle, sob o meu domínio. Esse jardim pode florescer em outros campos. E se você espalha isso, você se fortalece também. Às vezes nos agarramos e nos abraçamos a essa solidão como se fosse a única coisa que temos. E algumas pessoas ficam, de fato, com apego. Utilizam isso como uma forma de chantagear pessoas, de prender pessoas ao seu redor, e que não é por um vínculo de amor. Estar só, em companhia de outros, eu considero que é a pior das solidões. Porque você se sente sozinho e as pessoas vão dizer que você não tem motivo para isso. Já passaram por isso? De ouvir de alguém, você não tem motivo para se sentir sozinho. Mas é pessoal. É como cada um se sente. Não há uma receita de bolo, não há um formato pré-determinado de que precisa e deve ser assim. Mas há um outro caminho em que a solidão vai bater à sua porta, que é quando você se distancia do contato com a sua essência. E esse ponto nos diz respeito muito particularmente. Quantas vezes atendemos pessoas aqui nesta casa que nos buscam dizendo assim, eu me perdi. Eu não sei onde é que está a minha vida. Eu não sei o que é que eu quero. Eu não sei o que é que eu preciso. Eu não sei o que é que eu gosto. Perder o contato com a sua própria essência lhe distancia de você e gera solidão. Pode gerar outros problemas também. Mas existe aí uma grande oportunidade de crescimento. Se este momento de crise acontece, utilize como uma oportunidade de crescimento.
não sei o que fazer da minha vida. Se você não sabe o que fazer, existe pelo menos uma vontade de fazer algo. Quantas vezes pessoas nos procuram aqui dizendo: eu deixei a minha vida na mão de alguém e agora eu não sei mais o que fazer, porque a minha vida não me pertence. Olha, nós somos espíritos livres. Deixar-se ser flor única no jardim de alguém também não é bom. Permita-se florescer em vários lugares, porque fazendo isso, você está exercitando e construindo um processo de liberação e de libertação que precisa ser seu. Enquanto espíritos, como é que nós nos sentimos? Em busca da sua própria essência, até onde e como nos percebemos? Porque alguém aqui acredita que de fato está sozinho, por mais que pense estar, como diz a música? Não estamos, nunca estamos. O hino dessa casa tem uma parte que diz assim: quando te sentires sozinho, lembra que alguém vela por ti. É uma referência à mentora. A espiritualidade que nos acompanha, eles exercem um papel, eles escolheram exercitar um papel e cumprem, e fazem. Então, por mais que nós possamos nos sentir sozinhos, temos esse contato e temos essa ligação com o espiritual. Eu lembro de uma situação que eu vivi há alguns dias, e não sei se já comentei aqui numa quinta, mas lembro de já ter dito isso numa palestra, de uma pessoa teve um mal-estar no trabalho, e eu me direcionei a essa pessoa porque achei, e aí foi intuição mesmo, que o mal-estar não era físico. Achei que não era físico. E dentro daquele mal-estar, eu conversando com a pessoa, e a pessoa dizia que ela não estava enxergando inteira, as pessoas de uma forma inteira. Então ela dizia assim: Ed, eu estou lhe vendo pela metade. Esse lado seu eu não vejo, esse lado daqui eu vejo. E lógico, eu comecei a imaginar, me assim, pode ser um problema assim, físico, pode ser orgânico, essa criatura pode estar tendo um monte de coisa aí. E aí comecei a perguntar quanto tempo ela ia no médico e tal. E a proporção que ela ia falando, eu ia tendo mais a certeza de que não era físico só. E senti a presença de um espírito, de um preto velho. E aí disse para ela: você me permite dar um passe? Aí ela, claro, concordou e gostou da ideia. A outra que estava do lado fez assim: então eu vou sair, porque você fala assim, de dar um passe, as pessoas percebem que tem um conteúdo espiritual. Eu disse assim: não, fique aí, eu faço o que? Eu disse: faça uma oração, fique aí do lado, faça uma oração da forma que você puder. E apliquei um passe. E enquanto aplicava o passe, a entidade espiritual que eu percebi que estava presente, virou para ela e disse assim: que mania é essa de se sentir sozinha? Por que você tem medo de viver e acha que está sozinha? Filho de Deus nenhum está sozinho. E ele terminou o trabalho dele, deu o passe. Quando terminamos o passe, eu olhei para ela, eu disse assim: e aí, como é que você está? Ela disse: estou de vida inteira. Eu disse assim: bom, já funcionou para alguma coisa. E aí ela virou para mim e fez assim: por que que esse senhor disse isso? Eu disse: disse o quê? Que eu estou me sentindo sozinha? Eu disse: não sei. O recado foi para você. Se não faz sentido, não considere. Aí ela me disse: olha, ontem eu vivi uma situação em que eu fiquei tão mexida e tão frustrada com o resultado do que eu tinha vivido, que eu andei na rua chorando e verbalizei:
eu sou uma pessoa sozinha. Eu não tenho ninguém por mim. Eu sou sozinha. Bom, vale ressaltar que eu não tinha a menor ideia do que ela estava vivendo, não tinha ideia do que ela tinha dito, e isso que ela viveu isso sozinha na rua. Aí eu disse, entendeu a resposta que ele veio agora? Você não está sozinha. E nós nunca estamos. Mesmo que tenhamos esse sentimento, enquanto essências espirituais, temos e merecemos ter ajuda, suporte, orientação. E na fala daquele preto velho, filho de Deus nenhum está sozinho ou abandonado. Olha, observemos que nós, pais e mães daqui encarnados, algumas exceções acontecem sim, mas dificilmente abandonamos os filhos ao Deus dará. Imagine um Criador munido de amor, de generosidade, de acolhimento, direciona sempre para nós o apoio, o acolhimento, a orientação, mas nós, dentro das nossas limitações, não percebemos. Não percebemos e achamos e acreditamos que estamos abandonados, vagando, sem qualquer tipo de apoio. Porque nós nos distanciamos desta espiritualidade que está conosco? Por que nós não percebemos que eles estão? Ou só acreditamos que eles estão quando eles se manifestam através de um fenômeno mediúnico ou através do passe? Por que essa nossa dificuldade de estabelecer esse contato direto, natural, leve, íntimo? A espiritualidade está conosco e nós precisamos estar também com ela. Por que nós delegamos a outros aquilo que é nosso? Essa força é nossa, essa energia é nossa, essa conexão é nossa. Podemos ser, sim, orientados, esclarecidos por pessoas, como acontece em qualquer outro tipo de caso? Sim, podemos. Mas por que a gente não confia nessa conexão? Por que quando a gente tem uma intuição de que não deve fazer algo, a gente não acredita? Eu aprendi a duras penas a confiar na minha intuição ao longo da vida. Porque a gente vai negando. Se alguém disser, se for mãe principalmente, disser assim, olha, não faça isso, aí a gente fica com receio de fazer, porque diz assim, olha, boca de mãe é uma miséria. Não vou fazer, não. Olha a cumplicidade aí, os sorrisos estão confirmando, né? A gente vai naquela coisa de que acreditar naquilo que está sendo dito é, de fato, uma verdade. Mas e por que quando a intuição nos chega de um esclarecimento, de uma orientação, a gente não confia? Passem a confiar. Passem a ter a certeza de que os Espíritos estão conosco no dia a dia. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz esta pergunta, a resposta é de que eles estão o tempo todo, que fazem parte da nossa vida de uma forma integral, nos orientando, esclarecendo e direcionando, dirigindo-nos é a palavra utilizada. Mas não dirigindo no sentido de nos colocarmos como marionetes. Não. Porque a decisão vai ser nossa. Quando a gente precisar de algum tipo de esclarecimento, conecte-se com esse sentimento que é seu. Busque orientação, sim. Quer uma casa espírita, quer uma orientação, quer um esclarecimento, mas confie naquilo que é seu, que é interno, naquela voz que lhe fala. Alguém aqui joga em loteria? Tem aqui quem jogue? Tem alguém que já ganhou? Nunca? Ganhou pouco, né? Já ganhou pouco.
Mas você pelo menos já ganhou. O meu caso é pior, eu nunca jogo e nunca ganho também, né? Mas vez por outra, vem lá uma intuição, diz assim, jogue isso. Digo, eu vou nada. E nada. Mas também nem procuro saber o resultado, porque se souber o resultado e ver que foi alguma coisa ali do que foi soprado, eu trago essa referência e essa brincadeira em relação à loteria, porque nessas situações a gente quase sempre acredita. Quando a gente acha que teve assim um palpite, eu vou fazer uma fezinha porque pode dar certo. Quando você tiver um palpite sobre a sua própria condução, lógico, coloque no crivo dos seus valores, das suas crenças e verifique se aquilo lhe atende e resolva por você. Siga por você, seja você a sua própria companhia. Porque a solidão se estabelece quando nós decidimos distanciarmos de nós mesmos. Não é que alguém esteja longe da gente, somos nós que estamos longe da nossa própria essência. Somos nós que distanciamos-nos daquilo que somos e talvez de uma forma mais grave, daquilo que nós sentimos. Distanciar-se do que você sente, eu considero que é uma das maiores agressões que a gente pode se fazer. Porque podemos viver de uma forma robotizada, que a globalização traz isso também para as nossas vidas, de responder de uma forma mecânica, de agir de uma forma mecânica, de não interagir. Às vezes nós colocamos nas pessoas pesos que são nossos. Não, eu não gosto de me relacionar com fulano porque é assim, assim, assim. Mas tem alguma coisa ali em fulano que você pode contribuir, ou ele pode contribuir para um crescimento mútuo? Se tiver, tente, pelo menos. Não desista de você e nem desista das pessoas que estão próximas. Eu trago de próximo uma relação entre mãe e filha que eu conheço, em que as pessoas se distanciaram. E é curioso que eram pessoas muito próximas, muito vinculadas, muito presentes uma na vida da outra. E no momento em que elas não conseguem identificar, eu tenho um palpite de quando isso aconteceu, elas se distanciaram. É como se elas não têm coragem de assumir, mas é como se fossem inimigas. Convivem, não na mesma casa, mas convivem, mas a presença de uma incomoda a outra. E o que eu digo, sabe por que isso acontece? Porque vocês se distanciaram da essência do que são. E aí uma culpa a outra. Eu não quero estar perto dela porque ela é assim. E é mais fácil a gente ver o defeito, o incômodo do outro. Mas olhar para o que somos e identificar como estamos nas relações com as pessoas é um papel que, para mim, exerce um papel curativo, curador nas nossas vidas. E isso pode fazer o caminho de retomada e de cura das relações. Porque nós somos seres sociais. Nós não nascemos para viver no isolamento, no distanciamento. Não nascemos. Por melhor que você fique estando sozinho, eu particularmente sou uma pessoa que gosto de ficar sozinha. Pense na pessoa que gosta. Eu gosto. Eu adoro estar na minha casa sem ter ninguém. Gosto, curto, que eu, beleza, olho para minhas paredes assim, eu digo assim, meu Deus, como eu gosto dessa parede. Adoro fazer minha faxina e ver a casa arrumada e limpa. E gosto também quando minhas filhas estão bagunçando, fazendo a maior bagunça lá no que eu gerei e arrumei.
gosto. Porque o estar sozinha no espaço físico não significa, para mim, estar sozinha internamente. Eu sempre me sinto acompanhada. E costumo gostar da minha companhia. Quando você se sente mal estando sozinho, você não está gostando de estar com você. Como é que você quer que alguém lhe tolere, se nem você se tolera sozinho? Fica impaciente, inquieto, irritado, porque está sozinho. Eu acho que são sintomas que a gente pode observar para ver como é que a gente pode ajustar esse convívio com as outras pessoas. E fazendo isso, a gente vai descobrir, vai perceber e entender que não está nos outros. Não são as outras pessoas que vão mudar. Ou não é a mudança das outras pessoas que vai fazer com que a sua vida vire um mar de rosas. Não. Pode ser que você esteja cercado de pessoas que façam tudo para você de bandeja. Tudo o que você quer, as pessoas estão ali lhe oferecendo. E você se sente sozinho. Pode ser que essas pessoas estejam se desdobrando para adivinhar o seu pensamento, para lhe agradar. E você se sente sozinho. É porque a distância que aconteceu foi de você com você mesmo. Quando você está bem com você, quando você se apropria do que é seu internamente, você consegue sim estabelecer vínculos saudáveis de relacionamento. Se alguém lhe incomoda numa convivência, observe por que lhe incomoda. Sempre vai ter algo que lhe diz respeito. Nada é do outro, não é porque o outro fez, não é porque o outro disse, não é porque o outro tomou a decisão. Estar sozinho e sentir-se sozinho é uma escolha. E quando você estiver se sentindo sozinho, pergunte, por que eu fiz essa escolha? Aonde foi que eu escolhi me distanciar das pessoas? Às vezes a gente diz, não, foi fulano que se afastou de mim. Por que eu escolhi me ausentar da vida das pessoas? Ou por que eu escolhi excluir esta pessoa da minha vida? Excluir tem sido um verbo muito utilizado nos últimos dias, nas convivências, nas redes sociais, né? Hoje eu ouvi em casa e terminei olhando a letra de uma música cantada por Elza Soares, e ela traz um conteúdo assim: por que excluir? Por que não sentir? Por que não viver junto? Por que não somar? Somos seres sociáveis. Por que nós trilhamos por esse caminho de não agregar? Porque nós precisamos muito um dos outros. Nós não devemos depender, mas nós precisamos. Luciano é uma pessoa que faz parte da minha vida há quase 32 anos. E às vezes, quando a gente não se encontra em uma semana, ele faz assim: Di, você me abandonou? Ou então eu digo para ele assim: ô meu presidente, nunca mais eu lhe vi. E às vezes foi assim: foi um sábado que eu não pude vir, ou uma quinta que eu não pude vir, e a gente não se encontra. Porque as nossas almas são afins, o vínculo de amizade que nos fortalece faz com que um dia que a gente já está acostumado a se encontrar, a gente não sinta a saudade, sinta a falta. Mas pensa numa pessoa que eu tenho certeza que eu conto a qualquer hora, a qualquer momento. Não tenho dúvida nenhuma. E a recíproca também é verdadeira. Então, quando você escolhe não estar sozinho, você abre espaço para que as pessoas também façam parte da sua vida. O sentir-se sozinho é seu, é pessoal. A certeza de que estamos sempre acompanhados deve existir em nossas vidas. A construção
construção que nós vamos fazer com isso sim vai ser também muito pessoal e vai ser um trabalho muito, eu posso dizer, de formiguinha. Pode ser um trabalho lento. É preciso olhar para as suas questões, olhar para as suas emoções e ver o que você está fazendo com você e com os outros. Não considere que as pessoas se afastaram de você. Considere que em algum momento você permitiu ou até desejou que isso acontecesse. Se é algo que lhe faz mal, que você percebe que é nocivo, de boa, deixe ir. Mas não se desfaça por isso. Algumas pessoas se destroem em situações de perda. Alguém deixa de existir na sua vida, seja qual for o motivo, e as pessoas se acabam também. Não, tudo vai fazer parte da sua vida. As perdas vão fazer parte da sua vida. As renovações também, as reconstruções. E a proporção que nós vamos nos descobrindo fortes e em condição de renovar, nós vamos nos fortalecendo a cada dia, a cada momento. Sem que seja necessário atribuir esse poder a um guru, a um mestre, a alguém que venha para nos salvar. Não, a gente não precisa esperar isso não. Salve-se sozinho, porque você tem bagagem para isso. Você tem condição de fazer isso. Recentemente eu fui criticada por uma pessoa que me atribuiu a obrigação de seguir uma orientação de um determinado líder religioso. Eu disse assim, mas não foi isso que a doutrina espírita me ensinou, não. Quando eu escolhi o espiritismo, eu escolhi Jesus. Foi ele, a minha escolha foi com ele. Meu coligado é ele. E aprender os ensinamentos dele e colocar em prática é o meu objetivo. Mas veja só, ninguém que esteja na doutrina vai me dizer, venha por aqui, porque eu vou se eu quiser. Somos livres. A doutrina espírita não estabelece isso para ninguém. A casa espírita tem regras que você, como trabalhador, como frequentador, como dirigente, vai precisar seguir? Sim. Aí é diferente. Mas a sua vida, o que você escolhe fazer é seu. E sentir-se sozinho diante de suas próprias decisões também vai ser uma escolha sua. E é preciso aproveitar, quando esses momentos de solidão acontecerem, olhar para ele e tirar um aprendizado. Eu tenho certeza que todos nós aqui já vivemos situações desse tipo, de se sentir só, de se sentir vazio. É como se a gente fosse assim, um saco vazio, sem qualquer tipo de pertencimento, mas a consciência que chega das próprias experiências vividas nos refazem. Sabe aquela situação aqui que se você se sente lá no chão? Mas espera aí, estou passando por isso por quê mesmo? Quanto tempo eu quero ficar aqui nesse chão? Quanto tempo eu me permito ficar aqui? Porque eu não estou recomendando a ninguém também que se faça de forte o tempo todo, porque eu já me fiz dessa forma. Então assim, era a máscara de forte e não venha não que ninguém me derruba. Mera ilusão. Às vezes, cair para ter a estrutura e a organização de se reerguer é benéfico. É benéfico. E em vários momentos, esta solidão vai ser necessária. O seu crescimento pessoal é íntimo. As suas dores é você quem vai viver. Os desafios é você quem vai ter que responder. Às vezes, nos lugares de pai e mãe, nós queremos evitar que os nossos filhos vivam determinados conflitos, dificuldades. E a gente tenta interferir, mas a gente não consegue.
Sabe por quê? Porque assim você evita que, em algum momento, isso pode acontecer. Porque aquela alma vai precisar viver aquela experiência. E vivida essa experiência, ela vai sair fortalecida do outro lado. Vamos lembrar cada um de nós, quando em várias situações entramos num desafio, inicialmente fracos, quase derrotados, mas aquela própria vivência nos fortalece e a gente sai lá do outro lado erguido, reconstruído. Tem uma fala que é muito utilizada com as técnicas marciais, que diz assim, não adianta reclamar do chão, não. Ele é duro. Aprenda a cair. Aprenda a se defender para quando a queda for acontecer. Porque se a queda for inevitável, você vai saber como cair sem se machucar, sem causar um dano maior à sua vida. Se a solidão lhe visita hoje, nesse momento, neste contexto, se pergunte primeiro por que você escolheu viver essa situação. E observe onde é que estão os seus jardins, onde é que você se fortalece. Se for necessário estar sozinho de verdade, fique. Conheça a dor do que existe nisso aí. Busque ajuda espiritual, busque ajuda profissional, a mais diversa. Procure médico, procure psiquiatra, procure psicólogo. Busque essa ajuda. Busque um familiar, busque um amigo. Nós quase sempre não damos conta das nossas situações sozinhos, não. E reconhecer isso é um passo muito grande para se reconstruir e se fortalecer nessa caminhada. Eu lembro da passagem da história de Jesus, em que antecede o momento da traição de Judas, em que ele está sozinho no Monte das Oliveiras, ali aguardando para que acontecesse o que ele sabia que ia acontecer. E quando os guardas chegam em busca e à procura dele para prendê-lo, e ele sabia o que iria acontecer, aquele homem estava ali com seus discípulos ao redor, e todos dormiam, mas ele estava desperto, inteiro e fortalecido para viver a sua vida. Ainda que tenhamos que viver esses nossos momentos, que possamos buscar dentro da experiência, dentro das nossas crenças, dentro dos nossos valores, dentro dos nossos amores, aquilo que nos fortalece, para que a vida cumpra o que precisa acontecer. Comparar com Jesus é distante? Não é não, ele disse que a gente podia fazer isso. Se temos a ele como referência, que seja ele a nossa referência para o que tiver que acontecer, e onde estiver essa solidão, que estejamos nos sentindo completos, porque é assim que somos como espíritos. Muita paz. Vamos aos avisos. Aliás, o sorteio primeiro. Vamos, Edir. Número 53. Gabriela Bittencourt, é isso? Isso aqui dá um jogo de fumado, né? Aqui não. Tem que ser aí, senão o homem reclama. Bom, e hoje, na verdade, aviso que nós temos é só lembrar sobre o trabalho social Batu. Quem quiser contribuir, está lá na entrada as solicitações de produtos que a gente precisa, e lembrar também das notas
a cadastrar o CPF para as notas fiscais virem em favor da nossa instituição. E vamos orar. Convidamos aos membros passistas para se distribuir no salão. Emanando assim em pensamentos as suas melhores energias junto à espiritualidade. E agradecendo mais uma vez pelo que foi dito, a importância de buscarmos nós mesmos, de estarmos conosco. Que possamos estar aqui de coração, aprendendo, buscando, mas nunca esquecendo de que somos capazes, que somos nós mesmos que devemos resolver as nossas questões. Claro que devemos ter as ajudas necessárias, mas tem que partir de nós. Isso é bom, porque sabemos das nossas capacidades, das nossas potencialidades, de a cada dia buscar, entender, ouvir e sempre ter pessoas ao nosso lado. Que a cada dia possamos nos sentirmos completos. Sabemos que o caminho não é da noite para o dia, é um processo. E assim, agradecendo a espiritualidade, a Ti, Jesus, que é a nossa referência, que possamos ter um pensamento sempre positivo, e ter a certeza que somos amor. Obrigada e esteja sempre conosco, Senhor. Agora sim.